Boa tarde, meu nome é Márcio Alex Ribeiro, estudante do curso de Geografia da Faculdade Centro Universitário Uninter. Este vídeo é um projeto prático online proposta pela faculdade nesse período que estamos reservados em casa. Esse projeto estarei falando sobre a compostagem e seus benefícios e por que também estar fazendo isso, né? Além de estar fazendo a compostagem, você também estará ajudando o meio ambiente e explicando o que é uma composteira ou o que é a compostagem em geral. Estarei lendo meu relatório e posteriormente explicando para vocês algumas coisas. Bom, compostagem é um conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos, organismos heterótrofos, aeróbios, que o ar penetra neles, né? Tem uma facilidade de penetração de oxigênio. E esses são o que? Esses materiais são cascas de folhas, verduras, casca de banana, o ovo, a casca do ovo mesmo, borras de café, são materiais que dá para serem compostados e realizar uma composteira doméstica, ou se a pessoa tem um território maior na sua residência, pode estar fazendo em um ambiente na sua casa, diretamente na terra, colocando esses materiais. Mas o que eu estarei passando também é o benefício que esse ato de compostar traz para a cidadania, né? De acordo com pesquisas feitas pela Universidade Estadual Paulista, Ministério do Emprego e Trabalho, conhecido como Fundacentro, mais que a metade do lixo produzido pelo ser humano é de natureza orgânica. É aquilo que eu disse, verduras nós produzimos em nossas residências, verduras, resíduos alimentares, borra de café, chá, entre outras. Segundo o IBGE, foram coletados cerca de 240 mil toneladas de lixo no ano de 89 no Brasil. Dessa quantidade, geralmente 50% é matéria orgânica, facilmente apodrecível, que poderia ser compostada. A compostagem poderia ser feita em usinas ou em escala menores, criando uma composteira doméstica, de acordo com o Fundacentro, de 2002. Todos esses resíduos, ao serem descartados em lixões, são separados em sua maior parte e se misturam com outros resíduos, como por exemplo pilhas, materiais plásticos, vários outros tipos de materiais não orgânicos, e acabam produzindo efluentes, poluindo ainda mais o meio ambiente. Todo esse lixo descartado não polui apenas o sistema ecológico, o bioma natural. O ato de descarte ele também ocupa uma grande parte do território com construções de lixões em um determinado ambiente, causando também problemas pedogenéticos. Pedogenéticos, para não saber se é um solo, problema diretamente ligado ao solo, e inapropriando o plantio também. Dados do IPEA 2012, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ressalta que os lixos coletados no Brasil ainda não estão sendo separados de forma ideal. O Brasil continua a persistir no erro de misturar orgânicos com inorgânicos. Isso também pode prejudicar o meio ambiente, causando gastos excessivos para os municípios. O resíduo orgânico, por não ser coletado e separado, acaba encaminhando para a disposição final, junto com resíduos perigosos, como aqueles que deixaram de ser coletados de maneira seletiva. Esta forma de destinação gera para a maioria dos municípios despesas que poderiam ser evitadas caso a matéria orgânica fosse separada na fonte, encaminhada para um tratamento específico via compostagem. Ao descartar resíduos misturados, nós estamos colaborando de forma negativa ao aumentar os chamados impactos ambientais. Conforme
um autor do livro da faculdade chamado Francisco Mendonça e Mariana Andriotti Dias. O livro foi feito em 2019. Impactos ambientais se referem aos processos de degradação e transformação do meio ambiente causado pelo ser humano, ou seja, são causados de formas antrópicas. O homem causa, né, o impacto ambiental negativo, né? Para esses pensadores, tais impactos ambientais podem ser compreendidos como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades socioeconômicas, o meio biótico e o meio abiótico, as condições estéticas e sanitárias ambientais, as qualidades dos recursos ambientais. Ou seja, explicar melhor essa forma, de uma forma que possa ser entendido melhor, né? Materiais, não só os materiais plásticos, mas até mesmo os materiais orgânicos, eles produzem, quando estão compactados, uns certos gases que são prejudiciais também ao meio ambiente. E quando fala meio biótico, está relacionado a tudo que é vida, vegetação, animais. Abióticos são são os elementos que ajudam a vida, seriam o ar, vento e luminescência. Esses são os elementos abióticos, de que o relatório também está dizendo. E para a construção de uma composteira doméstica também não é difícil fazer. Estarei falando logo em seguida, mas vamos falar um pouco também o que é um impacto ambiental. No Brasil existem uma magnitude enorme de leis ambientais. O cumprimento dessas leis, que é meio tímido, vamos dizer assim, né? Impacto ambiental é tudo aquilo que o ser humano pode causar ao meio ambiente. Então existem leis para que não prejudicamos o meio ambiente, apesar que para existirem cidades, tudo, às vezes o desmatamento, né, ele acontece. Mas existem leis que protejam de forma significativa para que certas coisas não aconteçam de forma mensurável, vamos dizer assim, né? Embora ainda esteja acontecendo no Brasil. As leis de impactos ambientais a primeira lei foi no ano de 1980, a Lei 6.803. A primeira lei foi a implantação de zona de estritamente industrial, ou seja, servia para as indústrias. Surgiu de forma tímida essa primeira lei, no 1980. Depois surgiu a Lei 6.938, no ano de 81. Esta lei ela surgiu sem limitações ou condicionantes, depende do significativo potencial promotor de degradação ambiental. É exigível para projetos públicos e particulares, industriais ou não, urbanos ou rurais, em áreas críticas de poluição ou não. Ou seja, essa lei de 80, passou um ano aí, se tratando de impacto ambiental, né? Em um ano ela mudou apenas para projetos públicos e particulares, industriais, urbanos ou não rurais, em áreas, não em todas as áreas, mas em áreas de poluição ou não. Vamos para a terceira lei, que surgiu em 86, um pouco antes da Constituição Federal, né? É a Resolução de CONAMA, número 001, de 86. Nessa lei, ela fornece definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para o uso de implementação do AIA. AIA é Avaliação de Impactos Ambientais, como instrumento do PNMA. Define o EIA e o RIMA como documento para o processo do AIA. É complicado, vou dar uma explicada nesses termos aqui. O AIA, Avaliação de Impactos Ambientais. No ano de 86, essa lei
não tinha um estudo, que é o EIA, Estudo de Impactos Ambientais. Surgiu primeiramente no ano de 86, uns estudos sobre os impactos ambientais. Fornece uma lista de atividades modificadoras no meio ambiente, a primeira norma de referência ao AIA, que seria o RIMA. É um relatório que se faz a partir dos estudos, ou seja, em 5 anos melhorou muito, né? Já prevê um estudo das áreas que possam construir uma empresa, que aquela área pode ser prejudicar ao meio ambiente ao construir aquela empresa. Agora, na Constituição de 88, Constituição Federal, a Carta Cidadã que nós conhecemos, o estudo de impactos ambientais torna-se presente na Constituição Federal. Estão sujeitas aos estudos de impactos as atividades significativo potencial de degradação ambiental, ou seja, todos são uma lei que engloba tudo. Só adaptado da professora Esteve 2014. Então, quando nós descartamos esses produtos de forma irregular, ela prejudica o meio ambiente, né? Os lixos da nossa casa, nós juntamos com plástico, pilha e jogamos de qualquer jeito para o serviço de coleta, além de ir para os lixões, que qualquer um pode fazer uma pesquisa aí e ver o que é um lixão. É um lugar horrível, enorme. Seria bom também dizer que não só nos lixões, tem gente que joga lixo na praia, nos rios, que geralmente esses lixos prejudicam os meios hídricos nossos, né? Os caminhos hídricos, lençóis fluviais, nossos mares. No Oceano Pacífico mesmo, possui uma ilha do Pacífico, uma ilha feita de lixo. Ela é considerada o novo continente, para imaginar, né? E dessa mesma forma existe o lixo espacial também, mas no nosso caso aqui, o mínimo que podemos fazer é um ato de compostar, né? Separar esses materiais. Para fazer uma composteira doméstica não é difícil, né? É claro que não podemos mudar tudo, mas o mínimo que podemos fazer está até no que chamamos de competência, né, das BNCC, responsabilidade e cidadania, agir pessoal e coletivamente com autonomia, com responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. É o agir de forma individual, não se preocupando, né, se o outro está fazendo ou não está fazendo. O impacto ambiental depende de cada um. Voltando ao relatório, para a construção de uma composteira doméstica, recomenda-se a utilização de 3 baldes ou latas. Para facilitar, pode identificar essas tais latas, né, numerando de 1 a 3. Pode ter capacidade de 18 litros ou menos, dependendo do lixo das sobras, né? Vamos dizer assim, dos resíduos que a pessoa quer colocar lá dentro. Você pode furar eles, né? Com uma furadeira ou alguma outra ferramenta, né? Tomando todo o cuidado possível. Os fundos do recipiente do número 1 e 2. O reservatório 1 será utilizado apenas como um recipiente de troca, utilizando quando acontecer a lotação do reservatório número 2. O reservatório número 3 não possuirá furos no seu fundo, pois será utilizado para armazenamento líquido que escorrerá dos recipientes 1 e 2. Esse líquido de escorrida é chamado de biofertilizante, ou seja, vai colocar, né, o processo de armazenamento dos insumos bem simples. Primeiramente, coloca-se uma camada de terra, né,
E acima da camada de terra é acrescentado palhas, serragens. Isso aí facilita para a absorção das umidades necessárias que a composteira produz, né? Após a terra e a serragem, pode-se começar a acrescentar os insumos, como casca de frutas, verduras e outros rejeitos alimentares. Vamos resumir aqui do que se trata, como pode fazer uma composteira. Bom, pode utilizar o meio que você tem. Se você não tem um ambiente para pôr, né, para depois estar reutilizando como esterco para as plantas, tal, ou diretamente na terra, né, colocando essas casca de ovo. Algumas pessoas não preferem colocar casca de ovo, colocar casca de banana, resto de verduras, todos esses resíduos orgânicos, né. Se a pessoa mora em um apartamento ou um local que não dá para fazer isso, né, que seria no meu caso né, pode colocar umas latas, utilizar 2 latas. A lata de baixo seria para armazenar os líquidos, né, que escorre dessa lata de cima, né? Ela não vai ter furo na sua base, vai ter furo só na parte superior, na onde a lata de cima dela irá escorrer esses biofertilizantes. Ou seja, coloca uma lata em cima da outra, a de cima possuirá furos e nessa lata de cima colocará os resíduos orgânicos. Para que não produza tantos líquidos, coloque terra, né? Um pouco de terra, uma camadinha de terra por baixo, uma camada de casca depois. Após isso aí pode colocar os insumos, que seria as cascas, tudo que eu já me referi antes. E após a lotação, você já pode utilizar aquilo para algum lugar, para plantas, né? Para a construção de hortas. Você irá trocar esse recipiente cheio e colocar lá o outro recipiente vazio. Ou seja, utilizará 3 recipientes. Vale lembrar também, né? Como citado anteriormente pelos autores, uma composteira doméstica reduzirá as quantidades dos insumos orgânicos que são depositados atualmente nos lixões. Ao reduzir tais insumos, também reduzirá os impactos ambientais que esses descartes inadequados causam, como a emissão de gases nocivos e a poluição dos corpos hídricos. É o caso que eu falei, né? De depositar materiais em ambientes que não sejam próprios, né? O ato da compostagem também reduz o gasto com os municípios possuem, pois todos os municípios precisam de trabalhadores extras para realizar a separação de lixos orgânicos e inorgânicos, além também, vamos dizer assim, do território do lixão, né, que eu já citei também de uma forma rápida, estarei citando agora de uma forma mais lenta. O território dos lixões é uma área enorme. Se cada ser humano produz 50% de lixo orgânico, o cálculo é bem simples. 50% dessas áreas é de natureza orgânica. Esse é o meu trabalho prático online. Obrigado pela atenção, pela participação e aguardo visualizações.